5 de maio de 1956, 3 horas da tarde, estádio de Wembley. Quase 100 mil espectadores se levantaram ao mesmo tempo, e os gritos e exclamações ensurdecedores quase arrancaram o teto inteiro do estádio. Na frente do gol do Manchester City, Bert Trautmann, de 32 anos, mantinha-se firmemente na linha do gol. Ninguém imaginaria que o homem que defendia a meta fora um paraquedista alemão, com a cruz de ferro no peito. Naquele momento, sua coluna cervical e maçãs do rosto já estavam gravemente feridas após um choque, e cada movimento de rosto trazia uma dor cortante. Esta final da Copa da Inglaterra é considerada um dos confrontos de maior prestígio e tradição do futebol inglês, e talvez a mais brutal e lendária de toda a carreira de Bert. Após um confronto fatal no segundo tempo, ele sofreu deslocamento de 2 vértebras e fratura nas maçãs do rosto. Mal conseguia girar a cabeça livremente, e até respirar sem dor lancinante era uma luta. Naquela época, o futebol inglês ainda não contava com a regra de substituições. Se um jogador saísse de campo para receber atendimento médico, a equipe teria que jogar com 10 atletas, perdendo grande parte do domínio da partida. Bert não recuou nem um passo. Ele massageou suavemente o pescoço já deformado, endireitou lentamente as costas, apoiou as mãos nos joelhos e fixou o olhar nos atacantes que corriam em sua direção. Nos 20 minutos restantes da partida, movido apenas por instinto e uma força de vontade quase sobre-humana, ele realizou 3 defesas de nível extremo, bloqueando todos os chutes de perto do adversário e mantendo a vantagem de sua equipe intacta. No instante em que o apito final soou, uma avalanche de aplausos tomou conta do estádio. Toda a força de Bert se esvaneceu de repente, e ele caiu direto sobre a grama, incapaz de se levantar. Poucos conseguiam imaginar que o homem da partida que o consagrou como lenda havia sido prisioneiro de guerra britânico 10 anos antes, recebendo olhares de desprezo por onde passava. Menos ainda se esperaria que esse soldado alemão, marcado pelas sombras da guerra e rejeitado por todo o povo inglês, se tornaria uma lenda dos gramados britânicos conhecida por todos, e talvez a única pessoa da história a receber tanto a Cruz de Ferro alemã quanto a Ordem do Império Britânico. Essa não é uma história de esportes inventada para entretenimento, mas a trajetória real, cheia de altos e baixos e autorredenção, de Bert Trautmann. Acompanhe o texto para entender como esse homem envolvido por ódios de guerra e preconceitos raciais conseguiu uma reviravolta impressionante, digna de entrar para os anais do esporte. Voltemos ao ano de 1945. A Segunda Guerra Mundial chegava ao fim, e todo o continente europeu estava em ruínas. Diversos campos de prisioneiros alemães foram espalhados pelo território britânico, onde milhares de soldados capturados eram mantidos à espera de repatriação. Bert, de 22 anos, era um deles. Nascido na Alemanha, Bert foi convocado para o corpo de paraquedistas durante a guerra. Por sua coragem em combate e disposição para cumprir qualquer missão, recebeu a Cruz de Ferro. No final do conflito, os massacres e atrocidades constantes o fizeram perder a motivação para lutar. Ele abandonou voluntariamente a linha de frente e caiu nas mãos dos britânicos em 1944, tornando-se prisioneiro de guerra. Enquanto muitos prisioneiros no mesmo campo viviam agitados e violentos, ou afundados em apatia e desânimo, Bert encontrou seu próprio refúgio espiritual no ambiente opressivo e fechado do campo: o futebol. Sem campos de treino estruturados, os prisioneiros nivelaram manualmente um terreno lamacento para montar uma quadra improvisada. Sem luvas de goleiro profissionais, Bert defendia cada chute com as mãos nuas. Todos os jogadores vestiam apenas uniformes de prisioneiro desgastados como camisas de jogo. O condicionamento físico adquirido em anos de serviço como paraquedista lhe deu agilidade e capacidade de salto inigualáveis.
além de uma mentalidade extremamente equilibrada. O instinto de emergência, coordenação corporal e resistência à pressão, forjados nos campos de batalha, o diferenciavam de jogadores comuns vindos da vida civil. Com o tempo, em todos os jogos disputados no campo, os adversários quase nunca conseguiam marcar contra seu gol. Sejam chutes potentes de curta distância, cruzamentos longos para cabeçadas ou finalizações com efeito em ângulos impossíveis, ele desviava tudo com precisão. No outono de 1945, o técnico de um pequeno clube da segunda divisão inglesa, à beira do rebaixamento, visitou por acaso o campo de prisioneiros e assistiu a uma partida organizada pelos detentos. Em apenas 10 minutos, o desempenho de Bert no gol o deixou profundamente impressionado. Esse técnico, com mais de 20 anos de carreira, já havia visto inúmeros jogadores talentosos, mas raramente encontrava um goleiro com leitura de jogo tão apurada, posicionamento perfeito e defesas secas e certeiras. Mesmo com o terreno lamacento e equipamentos precários, o domínio de Bert sobre a área superava todos os outros atletas em campo. O técnico já tinha uma certeza em mente. Esse prisioneiro alemão poderia ser um talento de elite, capaz de reverter a má fase da equipe. A filha adolescente do técnico, que acompanhava a visita, estava cheia de desconfiança. Ela sacou um charuto como aposta e declarou que entraria em campo para marcar contra Bert. Em sua visão, todos os soldados alemães eram máquinas de guerra cruéis, incapazes de possuir talento esportivo puro. A menina estava prestes a entrar para o desafio, mas um oficial britânico presente interveio a tempo. O confronto um contra um, cheio de drama, nunca aconteceu, mas uma ideia louca, que poderia acabar com a carreira do técnico, já havia se enraizado em sua cabeça. Naquela época, o time da segunda divisão estava mergulhado na luta contra o rebaixamento. Ocupava a última colocação da tabela, com moral baixo, elenco desfalcado e sem vitórias há várias rodadas, correndo o risco de ser dissolvido a qualquer momento. O clube passava por crise financeira, com jogadores abandonando o time um após o outro, em uma situação de vida ou morte. No desespero, o técnico decidiu arriscar tudo. Sabia que contratações convencionais e ajustes táticos não resolveriam mais nada. Para salvar o clube, ele precisava apostar em uma exceção inédita. Com os contatos que construíra ao longo dos anos, ele ofereceu charutos valiosos ao comandante do campo de prisioneiros e conseguiu uma permissão sem precedentes: alugar temporariamente Bert, o prisioneiro, para defender o time em uma partida decisiva que definiria se o clube permaneceria na divisão. Naquele contexto, essa manobra trazia um risco considerável de infração. A Segunda Guerra Mundial tinha acabado há pouco tempo e o sentimento anti-alemão entre a população britânica estava em alta. Prisioneiros alemães eram proibidos de participar de competições profissionais ou semi-profissionais locais. Se a notícia vazasse, o técnico, o clube e o comandante do campo provavelmente seriam punidos severamente. Para ocultar a condição de prisioneiro de Bert, a equipe montou um plano de disfarce detalhado antes do jogo. Os companheiros enrolaram faixas em várias camadas no pescoço e mandíbula dele e contaram a todos que o novo reforço havia sofrido uma lesão na garganta e estava temporariamente sem voz, evitando que ele tivesse que falar e revelar sua identidade. Durante o aquecimento pré-jogo e todas as conversas no vestiário, ele permaneceu em silêncio, e todos os colegas colaboraram para esconder sua origem real. Ninguém de fora percebeu nada suspeito durante toda a preparação, mas um imprevisto surgiu sem aviso. Na última reunião tática antes da partida, um jogador derrubou um equipamento, fazendo um barulho alto. Por reflexo, Bert soltou uma frase de alerta em alemão. Aquela única palavra em sua língua nativa desfez todo o disfarce instantaneamente. O vestiário ficou paralisado de uma hora para outra, e todos descobriram que o misterioso goleiro convocado de última hora
era um prisioneiro alemão. O sentimento de oposição represado por muito tempo explodiu de vez. As feridas deixadas pela guerra ainda estavam frescas. Muitas famílias britânicas haviam perdido parentes nos combates, e a maioria dos jogadores da equipe trazia traumas da batalha, nutrindo profunda repulsa e ódio por alemães. Todo o time se manifestou contra a escalação, se recusando a jogar ao lado de um prisioneiro nazista. Eles disseram que preferiam desistir voluntariamente e cair para a divisão inferior do que utilizar aquele soldado alemão. A atmosfera no vestiário ficou gélida, com um conflito diante de todos. De um lado, a dor nacional gravada no coração. De outro, a sobrevivência de todo o clube e o sustento profissional de cada atleta. No impasse, o técnico expôs o pior cenário possível. Ele explicou claramente que a equipe não tinha mais saída. Se desistissem ou perdessem aquela partida, o clube seria dissolvido imediatamente. Todos os jogadores perderiam seus empregos, e anos de dedicação ao futebol seriam perdidos para sempre. Diante da ameaça de extinção do time, os atletas foram obrigados a ceder, permitindo a entrada de Bert em campo, carregados de ressentimento, desconfiança e má vontade. Aquela partida de outono de 1945, que valia a permanência na divisão, marcou a estreia oficial de Bert Trautmann no futebol. Um episódio bastante singular na história do esporte britânico. Durante todo o jogo, Bert falou o mínimo possível, sem conversas extras, respondendo a todas as dúvidas ao seu redor apenas com suas atuações no gol. A concentração extrema forjada na guerra o fez ignorar os gritos de vaia vindos das arquibancadas e o distanciamento dentro da própria equipe. O adversário atacou com intensidade durante toda a partida, bombardeando o gol com chutes de perto, cruzamentos para cabeçadas e infiltrações pelo meio-campo, utilizando todas as formas de ataque possíveis. Bert mantinha o posicionamento sólido como uma rocha, com leitura apurada e reações velozes. Defendia altos e baixos, mergulhava para os lados e neutralizava todas as ameaças sem quase nenhum erro, mantendo o gol sem sofrer gols e entregando uma estreia impecável. Outro ponto que chamou a atenção foi sua técnica exclusiva de lançamento com as mãos. Durante os anos como paraquedista, ele treinou constantemente o arremesso de granadas, desenvolvendo força nos braços, mecânica de impulso e precisão no ponto de queda muito superior aos goleiros comuns. Em campo, seus lançamentos percorriam distâncias muito maiores que os de qualquer outro goleiro, com potência e exatidão no destino. Muitas vezes ultrapassavam toda a linha defensiva adversária e chegavam diretamente nos pés dos atacantes de sua equipe, iniciando contra-ataques rápidos. Naquela partida, Bert criou várias oportunidades de gol com seus lançamentos certeiros, permitindo que o time dominasse o ritmo do jogo e conquistasse a vitória vital para evitar o rebaixamento. Essa vitória conquistada com dificuldade deu uma nova chance de sobrevivência ao clube à beira da extinção e estabilizou temporariamente a situação na tabela. Após o jogo, Bert fez apenas um pedido ao técnico. Se quisesse que ele continuasse defendendo o time, precisava tirá-lo do campo de prisioneiros e garantir sua liberdade. A partir daquele momento, a vida de Bert se libertou temporariamente da escuridão da guerra, iniciando o caminho da redenção através do futebol. A história entra em seu primeiro ato, marcado por constantes tensões e oposições, uma cura mútua no meio do ódio. Depois de sair do campo de prisioneiros, Bert não tinha residência fixa nem permissão legal para permanecer no país, sendo difícil de aceitar pela população local. Para garantir liberdade temporária, ele morou na casa do técnico e trabalhou em uma mercearia de propriedade dele, trocando mão de obra por autorização de permanência. A pacata cidade britânica ainda não havia se recuperado dos traumas da Segunda Guerra Mundial, e cada lar guardava cicatrizes deixadas pelo conflito. A condição de prisioneiro alemão de Bert
era vista por muitos como um pecado imperdoável. Ninguém na casa do técnico o aceitava de verdade. A família o mantinha à distância e o evitava. Os moradores da rua, ao passarem pela loja, comentavam em segredo e o observavam com olhares frios. Todos os dias de Bert eram envolvidos por hostilidade e preconceito sem fim. Mary, a filha mais velha do técnico, nutria a maior repulsa por ele. Influenciada pela propaganda de guerra e pelas pessoas ao seu redor desde criança, ela tinha uma visão fechada. Todos os alemães eram invasores cruéis, e cada soldado alemão um carrasco de guerra. Mary evitava Bert de propósito, não conversava com ele voluntariamente e até interrompia conversas calmas entre ele e sua irmã mais nova, impedindo que ficassem a sós. Suas amigas constantemente alimentavam seus preconceitos anti-alemães, aumentando sua hostilidade e aprofundando a distância entre os dois. Bert tinha consciência de seu passado ligado à guerra e nunca discutia nem brigava com ninguém. Aceitava em silêncio toda a indiferença e exclusão que recebia. Durante o dia, ele fazia todos os trabalhos pesados da loja. Quando todos iam dormir à noite, ele ia sozinho até a quadra improvisada para treinar extra. Sem companheiros, sem treinadores especializados e sem aplausos de torcedores, apenas à noite, a grama e um gol vazio o acompanhavam. Treinava dia após dia, refinando detalhes de defesa, ajustando o ponto de queda dos lançamentos manuais e estudando a leitura de jogo, usando uma disciplina extremamente rígida para aliviar a opressão e a culpa acumuladas em seu coração. Vencia partida após partida para retribuir a confiança do técnico que o havia arriscado a contratar, ajudando o time a evoluir gradualmente. Mas nunca conseguia apagar os preconceitos ao seu redor, nem receber uma aceitação sincera. Essa tensão fria foi quebrada por um acontecimento insignificante. Um dia, um pássaro entrou por acidente na mercearia, voando desesperado por todo o espaço. Mary tentou várias vezes capturá-lo, sem sucesso, frustrada. Bert, que trabalhava quieto em um canto, largou o que fazia e se aproximou devagar. Com movimentos suaves, ele previu a trajetória do pássaro, o segurou delicadamente nas mãos e abriu a janela para soltá-lo. Não havia um traço de agressividade em seu gesto, apenas gentileza e bondade moderadas. Ao olhar para o rosto calmo e amável de Bert, a barreira de ódio construída no coração de Mary rachou pela primeira vez. Ela percebeu que aquele soldado alemão talvez não fosse tão cruel quanto imaginava. O momento que realmente abalou seu interior aconteceu após uma sessão de cinema coletiva para prisioneiros. Os britânicos organizavam periodicamente exibições de documentários para os detentos, mostrando cenas terríveis de perseguição a civis e massacres de judeus cometidos por alemães. As cenas de tragédias humanas projetadas na tela abalaram profundamente Bert. Embora nunca tivesse participado de massacres, ele serviu no exército alemão e testemunhou toda a crueldade da guerra, vendo inúmeras pessoas inocentes sofrerem. Uma culpa avassaladora tomou conta dele. As sombras da guerra, a arrependimento irreparável e o fardo de ser um soldado alemão fizeram com que ele desmoronasse emocionalmente. Quando o filme acabou e todos saíram, ele permaneceu parado, perdido em pensamentos, envolto por uma tristeza e opressão impossíveis de ignorar. Mary viu essa cena por acaso e ficou profundamente comovida. Ela se aproximou e lhe entregou um copo de suco, sem perguntas, sem sarcasmos, apenas um consolo silencioso. Foi a primeira vez que os dois conversaram de forma igualitária e sincera. Deixando de lado as divisões de nacionalidade e o ódio da guerra, falaram sobre futebol, assuntos cotidianos, danças e pequenos sonhos para o futuro. Naquele instante, os conflitos entre nações e o preconceito racial pareceram desaparecer temporariamente, restando apenas duas pessoas comuns conversando com sinceridade. A distância de anos começou a se desfazer,
e um sentimento suave começou a surgir entre eles. Mas obstáculos sociais surgiram um após o outro. Bill, o ex-namorado de Mary, percebeu a mudança na relação dos dois e procurou Bert imediatamente para dar um aviso, ordenando que ele se afastasse de Mary e parasse de interferir em sua vida, reacendendo os conflitos. Os sentimentos confusos, o preconceito presente em todos os lugares e a barreira intransponível de identidade deixaram a relação dos dois em um impasse. Até que uma partida decisiva contra o rebaixamento mudou tudo. Nas arquibancadas, Mary assistia ao jogo com os moradores da cidade e dançava suavemente ao som da música do estádio. Bert, que defendia o gol com todas as forças, avistou essa cena com o canto dos olhos. Nos intervalos dos intensos confrontos da partida, ele diminuiu o ritmo dos movimentos e fixou o olhar suave em Mary, respondendo à sua dança silenciosamente. Essa sintonia exclusiva entre os dois atravessou o ódio e a distância, florescendo discretamente no meio do estádio barulhento. Naquele momento, Mary se deixou emocionar por aquele prisioneiro contido, gentil e bindoso. Todo o ressentimento acumulado por anos desapareceu, e o amor começou a brotar em seu coração. Segundo ato, o aviso de dissolução do campo de prisioneiros chega, e Bert enfrenta a escolha mais difícil de sua vida. Mais de um ano após o fim da Segunda Guerra Mundial, os britânicos iniciaram o plano de repatriação de todos os prisioneiros alemães. Os campos foram fechados um após o outro, e todos os soldados capturados seriam enviados de volta à Alemanha. Véspera da repatriação, um acontecimento feriu profundamente Bert. Um companheiro de prisão com quem convivia diariamente não conseguia superar os traumas da guerra, afundado em culpa e sofrimento mental, e acabou enforcando-se para acabar com sua dor. A morte do amigo fez Bert encarar novamente a crueldade da guerra e levou a uma discussão acalorada com um oficial britânico. Após a conversa, ele confirmou que todos os campos seriam fechados em breve e todos os prisioneiros alemães teriam que retornar à sua terra natal sem exceção. Naquela época, o time ainda tinha uma última partida de encerramento da temporada, que definiria a permanência na divisão para o ano seguinte e o futuro profissional de todos os atletas. Mary ficou profundamente triste ao saber que Bert seria repatriado. Enquanto isso, suas amigas comemoravam a expulsão de todos os prisioneiros alemães, convictas de que nenhum alemão deveria permanecer em solo britânico. Essa diferença radical de pensamento fez Mary enxergar a intolerância e o fanatismo de algumas pessoas ao seu redor, e ela rompeu com as amizades que mantinha há anos. Em meio a uma onda de hostilidade geral contra alemães, ela escolheu ficar ao lado da humanidade e do amor verdadeiro. Todos supunham que Bert seguiria o grupo para voltar à Alemanha e encerrar aquela experiência incomum em um país estrangeiro. Mas ele tomou uma decisão que surpreendeu todo mundo. Recusou a vaga de repatriação e decidiu ficar para disputar a última partida contra o rebaixamento. Ele abriu mão da chance de retornar à sua terra natal e retomar uma vida normal, optando por permanecer em um lugar repleto de hostilidade para cumprir sua promessa ao time. Essa dedicação não vinha de fama ou dinheiro, mas da vontade de não decepcionar o técnico que arriscou tudo por ele e de não desperdiçar a oportunidade de jogar futebol que havia conquistado com tanto sacrifício. O técnico organizou um jantar para agradecer a lealdade de Bert. Durante a refeição, Mary não escondeu mais seus sentimentos e admitiu abertamente o que sentia por ele, tornando a relação dos dois oficial. A partida decisiva de permanência na divisão chegou, e esse jogo não definiria apenas o futuro do clube. Olheiros do Manchester City estavam presentes para assistir, marcando um divisor de águas na carreira de Bert. O início da partida não foi favorável. O adversário marcou primeiro, abalando o moral do time e deixando-os em desvantagem durante todo o primeiro tempo. No intervalo, a equipe recebeu uma notícia impactante.
Se conseguissem virar o jogo e vencer, os jogadores com bom desempenho teriam chance de assinar com o tradicional Manchester City, iniciando uma carreira em um nível superior. A possibilidade de defender um grande clube inflamou a motivação de todos. No segundo tempo, a equipe jogou com máxima intensidade, acelerando o ritmo de ataque e defesa e dominando gradualmente o adversário com uma tática de pressão constante. Bert continuou sendo o pilar mais sólido da defesa. Em meio a confrontos intensos, ele manteve concentração total, realizando várias defesas milagrosas em chutes certeiros do oponente, mantendo o gol quase sem falhas. Ao mesmo tempo, usava repetidamente seu famoso lançamento manual potente para criar chances de contra-ataque com passes precisos. Com a sincronia entre ataque e defesa, o time marcou gols consecutivos para virar o placar e garantir a vitória, conseguindo se manter na divisão. Todo o domínio de Bert no gol, sua visão ampla de jogo e seu valor tático singular foram vistos por todos os olheiros do Manchester City presentes. Após a partida, o clube ofereceu oficialmente um contrato profissional a Bert. O goleiro que saiu de um campo de prisioneiros recebeu o reconhecimento de um gigante da primeira divisão. Os moradores da cidade pequena testemunharam todo o esforço e dedicação de Bert ao longo do tempo e foram abandonando seus preconceitos. Na noite após o jogo, todos organizaram uma festa de despedida espontânea, cantando músicas folclóricas alemãs juntos para receber aquele prisioneiro alemão que veio de tão longe. No baile de despedida noturno, Mary e Bert dançaram abraçados, livres dos fardos da nacionalidade e do ódio da guerra, sob os aplausos de todos. Bill, o ex-namorado de Mary, ainda não aceitava a situação e convidou Bert para uma disputa de pênaltis em uma noite chuvosa, querendo decidir com o futebol quem ganharia o coração de Mary. Bert aceitou o desafio tranquilamente, mantendo a ética esportiva durante todo o confronto, sem exibir arrogância nem disputar de forma agressiva. Ao final, não tentou forçar nada e respeitou a escolha de Mary, demonstrando generosidade e maturidade em cada gesto. Sob a chuva torrencial, Mary seguiu seu coração e caminhou decidida em direção a Bert. Depois de toda aquela tempestade, eles oficializaram o namoro, construindo um amor sincero que atravessava fronteiras em uma época onde o ódio da guerra ainda não havia desaparecido. Terceiro ato. O caminho da lenda começa, mas uma onda massiva de rejeição popular o leva ao momento mais sombrio de sua vida. Em 1949, Bert Trautmann assinou contrato oficial com o Manchester City, deixando de ser um jogador semiprofissional, ex-prisioneiro, para se tornar goleiro profissional da primeira divisão. No mesmo ano, ele se casou com Mary, formando uma família e se estabelecendo definitivamente na Inglaterra. Ninguém poderia imaginar que esse contrato profissional e o casamento tranquilo gerariam uma avalanche de opiniões públicas em todo o Reino Unido, levando Bert ao centro de críticas e insultos. A mídia britânica investigou todo o seu passado, revelando publicamente que ele fora paraquedista alemão, havia servido na guerra e recebido a Cruz de Ferro. Apenas 4 anos haviam passado desde o fim da Segunda Guerra Mundial, e as feridas de guerra do povo britânico ainda estavam abertas, assim como o sofrimento inesquecível da comunidade judaica. Após a divulgação da notícia, manifestações massivas de rejeição eclodiram por todas as cidades britânicas. Dezenas de milhares de torcedores judeus saíram às ruas para protestar, boicotando todos os jogos do Manchester City. Eles afirmavam que não podiam permitir que um ex-soldado nazista jogasse no futebol britânico, considerando isso um desrespeito às vítimas da guerra e uma ignorância das dores deixadas pela história. A pressão da opinião pública aumentava dia após dia, com insultos e acusações perseguindo Bert dentro e fora dos gramados. Sua primeira partida pelo Manchester City contra o Arsenal
foi talvez a mais difícil de toda a sua carreira. Durante todo o jogo, milhares de torcedores não pararam de vaiar, zombar e xingá-lo. A hostilidade constante, os preconceitos enraizados e o pesado fardo da história mexeram com a cabeça de Bert. Em campo, ele estava desconcentrado, com movimentos desajustados e erros na leitura de jogo, o que causou falhas na defesa e levou o time à derrota. Ao fim da partida, torcedores revoltados cercaram o ônibus da equipe, batendo na carroceria e atirando objetos, descarregando todo o ódio de guerra e preconceitos acumulados contra Bert. A forte pressão da mídia obrigou a diretoria do clube a convocar uma reunião de emergência. Muitos gestores propuseram demitir Bert imediatamente para acalmar a população e recuperar a reputação do Manchester City. No momento crítico da sobrevivência do clube, Mary, sua esposa, se posicionou firmemente ao lado dele. Ela refutou todos os preconceitos com argumentos claros, explicando que soldados comuns também são vítimas da guerra, e não se pode atribuir todos os crimes do fascismo a cada soldado alemão individualmente. Ao mesmo tempo, o técnico do Manchester City se manifestou publicamente em apoio a Bert, declarando que o esporte deveria se separar da política e do ódio. O clube avaliava seus jogadores apenas por seu desempenho em campo e não abandonaria aquele goleiro de elite por causa de seu passado. Com o suporte da família e do técnico, Bert não se deixou abater por todas as críticas. Ele escolheu enfrentar todos os insultos em silêncio, transformando toda a pressão externa em motivação para jogar. Em cada partida seguinte, ele deu tudo de si, respondendo a todas as dúvidas com defesas consistentes e resultados excelentes. O número de jogos sem sofrer gols aumentou gradualmente. Suas atuações em confrontos decisivos ficaram cada vez mais impressionantes. Ele ajudou o Manchester City a vencer partidas difíceis e a subir na tabela de classificação. Com o tempo, a radicalidade da população diminuiu. O grande rabino de Manchester publicou um texto defendendo Bert, diferenciando claramente os perpetradores de atrocidades fascistas dos soldados comuns convocados para a guerra. O texto defendia que não se deveria atribuir todas as culpas do conflito a militares comuns, que não precisavam carregar o fardo dos erros do sistema e da época. Essa manifestação de uma autoridade religiosa respeitada amenizou a emoção extrema da população, e a atitude das pessoas começou a mudar. Cada vez mais torcedores passaram a enxergar a bondade, resiliência e profissionalismo de Bert, abandonando seus preconceitos e aceitando aquele goleiro alemão de coração. A opinião pública mudou completamente. Bert Trautmann consolidou sua posição como goleiro titular do Manchester City e iniciou sua lendária trajetória nos gramados. Quarto ato. A final da Copa da Inglaterra de 1956, registrada na história, onde ele se consagrou em uma partida única e irrepetível. A Copa da Inglaterra é a competição de taça mais antiga e popular do futebol britânico, com transmissão nacional na final e atenção de todo o país, um palácio de honras almejado por qualquer jogador inglês. Na final de 1956, 100 mil espectadores lotaram o estádio de Wembley, e todos os torcedores britânicos acompanhavam a partida de futebol mais importante do ano em suas telas. Bert tinha um ritual próprio antes de cada jogo. Ao entrar no gramado, tocava levemente os dois postes do gol para se acalmar e fortalecer sua determinação. Esse pequeno gesto se tornou uma marca registrada de sua carreira. No início do primeiro tempo da final, os companheiros do Manchester City estavam com desempenho irregular, cometendo erros constantes e deixando brechas na defesa, dando várias oportunidades de gol ao adversário e deixando o time em desvantagem. Durante todo o primeiro tempo, praticamente só Bert segurava a defesa do Manchester City. O oponente atacava sem parar, invadindo a área com chutes de perto, cabeçadas e cruzamentos,
utilizando todas as formas de ataque possíveis. Bert permaneceu em tensão máxima, ajustando constantemente seu posicionamento, mergulhando para bloquear chutes e defendendo rapidamente, neutralizando ameaças mortais, uma após a outra, para manter o placar empatado. Quando a situação se estabilizou um pouco, o Manchester City recuperou o ritmo do jogo, aproveitou uma falha defensiva do adversário e marcou o primeiro gol, assumindo a liderança. Infelizmente, o oponente reagiu rapidamente e empatou o jogo, com os dois times em igualdade novamente. No segundo tempo, o ritmo de ataque e defesa aumentou mais uma vez. Todos os jogadores do Manchester City ajustaram seu desempenho, atacando e defendendo com intensidade, marcando 2 gols consecutivos para virar o placar em 3-1, com uma vantagem de 2 gols. Quando a vitória parecia próxima, um acidente trágico aconteceu em campo. Um jogador adversário correu em alta velocidade para disputar uma bola e colidiu com a cabeça e o pescoço de Bert, apoiando todo o peso do corpo sobre sua coluna cervical. Uma dor intensa tomou conta de todo o corpo, e Bert caiu no gramado, com tonturas, pescoço rígido e dor constante nas maçãs do rosto. Exames médicos posteriores comprovaram que o choque causou deslocamento de 2 vértebras, fratura nas maçãs do rosto e lesões em várias vértebras. Um trauma grave. Naquela época, as regras do futebol ainda eram incompletas, sem possibilidade de substituir jogadores. Se Bert saísse de campo para atendimento médico, o Manchester City teria que jogar com 10 atletas, e a vantagem de 2 gols provavelmente seria anulada rapidamente, tornando todo o esforço da equipe em vão. No meio da dor lancinante, Bert conhecia as regras e sabia quais consequências teria se saísse do gramado. Ele rejeitou a ajuda dos companheiros que queriam levantá-lo, se ergueu com dificuldade e voltou para a linha do gol. Naquele instante, 100.000 espectadores no estádio ficaram em silêncio. Todos viram a resistência dele diante da lesão grave, e a atmosfera do jogo mudou de tensão competitiva para uma admiração profunda e chocada. Nos 20 minutos restantes, Bert mal conseguia girar o pescoço e mover a cabeça. Cada movimento do corpo trazia uma dor insuportável. Mas movido por uma força de vontade sobre-humana e instintos de jogo, ele continuou defendendo o gol com firmeza. O adversário não queria perder e atacou com todas as forças, criando várias chances de gol de alta qualidade, incluindo lances 1 contra 1 e chutes potentes dentro da área. Diante de tantas ameaças, Bert usou sua leitura de jogo apurada e os reflexos que ainda restavam em seu corpo para realizar 3 defesas épicas. Cada mergulho para defender era um limite físico ultrapassado. Cada minuto de permanência em campo era uma luta constante entre a dor e a vontade de resistir. Com um corpo ferido, ele bloqueou completamente o gol do Manchester City, eliminando todas as chances de virada do oponente. Quando o apito final soou, o placar de 3-1 foi definitivo, e o Manchester City conquistou a Copa da Inglaterra de 1956. No momento da vitória, o corpo de Bert, tenso por tanto tempo, perdeu todas as forças e ele caiu pesadamente sobre a grama, incapaz de se levantar. Profissionais médicos entraram rapidamente em campo para atendê-lo, diagnosticando lesões graves em várias partes do corpo e o encaminharam com urgência ao hospital. Essa partida histórica, vencida com uma lesão severa, consagrou Bert Trautmann como herói do futebol para todo o povo britânico. Graças a esse desempenho incrível em campo, ele foi eleito jogador do ano da Inglaterra daquele ano, possivelmente o primeiro goleiro da história a receber esse título, estabelecendo um recorde inédito. Quinto ato. Após o auge, golpes sucessivos do destino, ele encontra uma reconciliação mais profunda com si mesmo, no meio do sofrimento, e se liberta da escuridão que o acompanhava há anos.
Depois da partida que o consagrou na Copa da Inglaterra, Bert ficou internado por muito tempo para tratar os traumas graves, com sua carreira à beira do fim. Milhares de torcedores ficaram tristes e muitos achavam que seu auge havia chegado ao fim. Mais golpes do destino chegaram em sequência, com uma tragédia pessoal ainda mais pesada. Enquanto estava internado, seu filho pequeno sofreu um acidente de carro e morreu prematuramente. A dor da perda de um filho é um sofrimento quase impossível de suportar para qualquer pessoa. A morte repentina da criança carinhosa e inteligente que ele amava destruiu completamente a barreira psicológica de Bert. Traumas de guerra acumulados por anos, o fardo de sua identidade militar, lesões graves adquiridas em campo e a perda repentina do filho se somaram, levando Bert ao desespero total. Ele até pensou em se aposentar definitivamente, abandonando os gramados que amava. Nos dias em que se isolou do mundo, um trauma guardado no fundo do coração por anos veio à tona. Durante seu serviço na Segunda Guerra Mundial, ele testemunhou membros da IC matando uma criança inocente sem poder fazer nada para impedir, apenas observando a cena terrível sem intervenção. Esse acontecimento se tornou uma prisão mental que o acompanhou por toda a vida, nunca contada a ninguém. Após a morte do filho, ele se afundou em autoculpa, convencido de que a perda da criança era um castigo divino pelos pecados do passado, uma punição imposta pelo destino. Uma culpa avassaladora, dúvidas constantes sobre si mesmo e uma tristeza sem fim mergulharam Bert em uma escuridão profunda. Ele passava os dias em silêncio, isolado de todos, sofrendo com um esgotamento mental grave. Mary, sua esposa, permaneceu ao seu lado todo esse tempo, conversando com ele com paciência e cuidado, nunca o abandonando. Ela repetia várias vezes que os erros causados pela época e os crimes gerados pela guerra não deveriam ser carregados por uma pessoa comum. Testemunhar atrocidades sem poder intervir não era culpa dele, e ele não precisava se punir eternamente por todas as sombras da história. A companhia e os conselhos constantes, aos poucos derreteram o gelo que cobria o coração de Bert há muitos anos. Ele entendeu que se torturar e se prender ao passado não mudaria a história, nem traria de volta quem se foi. A verdadeira redenção não reside em se punir por erros antigos, mas em soltar os fardos mentais, aceitar o presente e seguir o resto da vida com equilíbrio. Depois de se libertar completamente de seus bloqueios psicológicos, Bert saiu da escuridão que o envolvia e voltou aos gramados. Naquele momento, ele não jogava mais apenas para se redimir e compensar os erros do passado. O que o movia era o amor puro pelo futebol, a vontade de romper os limites impostos pelo destino e realizar seu próprio valor. Libertado de seus traumas mentais, Bert recuperou seu bom desempenho em campo, mantendo o domínio de um goleiro de elite e continuando a defender o gol do Manchester City, prolongando sua trajetória lendária. Epílogo. Uma lenda de toda uma vida recebe o reconhecimento máximo, atravessando o ódio de duas gerações e completando uma redenção plena. Analisando toda a carreira de Bert Trautmann, ele disputou 545 partidas oficiais pelo Manchester City, defendendo o time por décadas e mantendo um nível de excelência durante grande parte de sua trajetória, sendo considerado um dos maiores goleiros da história do clube. Em 1964, Bert anunciou oficialmente sua aposentadoria, encerrando uma carreira profissional brilhante. Depois de parar de jogar, ele continuou trabalhando no futebol, viajando por diversos países para promover a estruturação do esporte básico, ajudando a montar sistemas de categorias de base em Mianmar, Tanzânia, Libéria e outras nações, contribuindo para o desenvolvimento do futebol mundial. Em 1988, ele deixou todas essas funções e se aposentou definitivamente. Para honrar todas as contribuições excepcionais de Bert, o Manchester City
construiu uma estátua externa em sua homenagem, permanentemente instalada ao lado do estádio para que torcedores de todas as gerações lembrem daquele goleiro lendário. O prêmio de melhor goleiro do time, entregue anualmente, também recebeu o nome de Bert Trautmann, perpetuando o espírito esportivo de resistência e tolerância que ele representava. Suas honras não pararam por aí. Em 2004, a rainha da Inglaterra entregou pessoalmente a Ordem do Império Britânico a Bert, reconhecendo suas contribuições marcantes para o futebol inglês, o intercâmbio entre cidadãos britânicos e alemães e a promoção da tolerância social. Com isso, Bert Trautmann deixou uma trajetória única no futebol mundial. Ele é provavelmente a única pessoa da história a receber tanto a Cruz de Ferro da Alemanha quanto a Ordem do Império Britânico. Uma medalha registra os anos cruéis da guerra. A outra simboliza o caminho da reconciliação e redenção pela paz. Ao refletir sobre a vida de Bert, vemos uma trajetória cheia de altos e baixos, repleta de elementos lendários. A guerra gerou um ódio sem limites. O preconceito marcou grande parte de sua vida. Mas tolerância, resistência e reconciliação com si mesmo acabaram apagando todas as divisões e sombras. Sua história não pode ser classificada simplesmente como uma reviravolta esportiva. De prisioneiro nazista a ídolo de todo o povo britânico, de alemão rejeitado por todos, a referência social condecorada pela realeza, ele comprovou ao longo de décadas que o futebol tem o poder de atravessar fronteiras, apagar o ódio e curar os traumas de uma época. Vencer um campeonato em campo é apenas uma vitória superficial de sua vida. Sua verdadeira conquista definitiva foi aceitar um passado repleto de imperfeições, se libertar dos fardos impostos pela época, manter a bondade em meio a uma onda de hostilidade geral e preservar a paixão pelo futebol, mesmo diante de sofrimentos sucessivos. A trajetória real de Bert Trautmann entrelaça três temas eternos: guerra, futebol e redenção humana. Ela também nos ensina a todos: o que viveu no passado nunca define quem você é. Reconciliar-se consigo mesmo e evoluir todos os dias é o caminho da redenção que acompanha toda a vida. Nosso documentário sobre essa figura chega ao fim por aqui. Se você gostou dessa história de futebol esquecida pelo tempo, deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo com outras pessoas. Nos vemos no próximo episódio, com outras lendas para contar.